Se você gosta de anotar a mensagem, eu quero que você anote, por gentileza. Nem sempre o que sai na frente é o vencedor. Anote aí, por favor. Pastor, mas como assim? Geralmente o que sai na frente é o que vence. Nem sempre. Às vezes a pessoa até sai na frente e ela não consegue obter a vitória. Nós vamos ver o porquê que às vezes acontece essa fatalidade. E a cada dia que passa nós temos percebido que pessoas não estão conseguindo vencer. Por que que não vencem? Que é tão fácil. Prosperidade é um dom? Se é um dom, como que ela vem? Como que nós a adquirimos? Diga comigo assim: por Deus. Diga, vem de graça. Olha para o irmão do lado, fala: irmão, vem de graça, irmão. Não é bom? Quem gosta daquilo que é de graça? É melhor do que pagar, né? Agora, a prosperidade é um dom. Mas comentando com a igreja, se é um dom, é uma dádiva divina, por que que a maioria da igreja não é próspera? Não estou querendo criticar, não. Mas a maioria dos membros da igreja deveriam ser todos prósperos. Todos. Você não teria que estar dependendo de ônibus, você não teria. Não, muito pelo contrário. Você teria que ter para emprestar e jamais tomar emprestado. É o que a palavra diz. Só que às vezes não é bem assim que está acontecendo. Pessoas passam por lutas na área financeira, assim como passam também na sentimental, na espiritual, na física com doenças, mas a parte financeira às vezes tem escravizado uma pessoa. Eu comento, porque na minha vida, antes de ser pastor, eu passei muitas dificuldades financeiramente falando. Você não sabe como. Eu andava tanto, mas tanto atrás de orçamento, que eu era começando uma empresa, e eu tinha que ir atrás dos orçamentos. Eu andava tanto, só para vocês terem uma noção, não é falar assim, eu não vou expor porque é a minha pessoa, mas eu usava mais pomada hipogross. Para que serve aquela pomada hipogross? Para assadura, do que o Felipe, que era neném. Eu assava tudo, verdade, estou falando para vocês. Eu andava, mas andava muito para conseguir um orçamento e às vezes não conseguia fechar o orçamento. Até que um dia eu cheguei diante de Deus, já era obreiro da igreja, entenda, era de Jesus, trabalhava na obra. Eu falei: Deus, eu não aceito mais essa situação. Se a tua palavra diz e é verdade, então eu assumo a minha posição em Cristo Jesus e eu vou prosperar. Depois daquela revolta, daquela oração que eu fiz, nunca pressionei Deus, eu só queria o entendimento, nunca, só queria o entendimento. Irmãos, aconteceu assim, a nossa vida mudou da água para o vinho, praticamente da noite para o dia. Mas até entender a palavra, eu paguei um preço, eu digo para vocês, e foi um preço muito caro. Muito caro. Só comentar um pouquinho que ajuda alguns que às vezes estão desanimados na fé porque não estão encontrando a resposta. Tinha uma senhora que ela entregava o leite para nós. Ela tirava o leite no sítio e vinha com uma saveirinha, eu lembro até hoje, uma saveirinho prata. E ela vinha com as garrafas PET. E ela colocava assim na nossa cerca, lá na frente do muro, ela colocava, entregava para todos os vizinhos, né? A gente pegava mês a mês. Eu já fazia 4 meses que eu não pagava o leite. Não por maldade, eu não tinha condições nenhuma. E todo dia de manhã, minha esposa abria assim um pouquinho da janela, olhava, o leite estava lá. Ela nunca deixou e nunca nos cobrou. Aí naquele dia que nós conseguimos a prosperidade, eu tive o maior prazer de chegar para ela e falar: olha, eu contabilizei tudo certinho, está aqui o que eu lhe devia, Deus te abençoe. E deixa eu contar mais, gás, nem existia gás em casa. Eu contava as moedas, ia no posto de combustível, comprava o álcool, porque ficava mais barato.
a minha cunhada, aquela que veio aqui, a Solange, irmã da minha esposa, ela nem sabe, hoje ela sabe como testemunha, mas ela nunca ficou sabendo. O marido dela trabalhava numa empresa de asfalto e ganhava 2 cestas básicas grandes. E ela não usava, era só ele, ela e uma menina, a Bruna, né, que era pequena. E daí, o que ela fazia? Ela pegava a farinha, que ela não sabe fazer nada até hoje, de bolo, nada disso. Ela falava, Andréia, pega a farinha para você, porque eu não uso mesmo. E ela dava alguma coisinha. Nós passamos muito tempo fazendo bolinho com aquela massa de trigo e tomando aquele leite. Falando para vocês. Agora, quando a prosperidade chegou, daquele lugar aonde nós estávamos, passando fome praticamente, não fome porque Deus não deixou, mas extrema necessidade, extrema mesmo, de aluguel de 5 meses atrasado, de carta de despejo na porta. Você não pedi sincero para vocês, nós saímos com um carro zero de lá, nós saímos com a empresa toda formada daquele bairro. Deus nos fez vencer ali, depois nos levou para um lugar muito maior. Pastor, foi da noite para o dia? Eu digo para vocês que não foi. Foi debaixo de muita luta e de muita perseverança. Agora, muitos já estavam no ramo na nossa frente, mas hoje estão no mesmo lugar. Nós começamos depois e conseguimos vencer. Hoje eu estou aqui como pastor, pregando e contando o meu testemunho para você, para poder servir não de referência, mas só para você entender que quem persevera com Deus um dia vai vencer. Pode passar a dificuldade que for, vai chegar a hora que a vitória vai bater na sua porta. A bênção, eu digo que é como a maré, ela vai e volta. Quando ela vem, agarre-a de todo o teu coração, com todas as suas forças. É só seguir em frente. Eu ficava triste. Quando eu ia para o culto, o pastor pedia uma oferta, eu não tinha nem uma moeda para deixar de oferta. Mas depois, eu me tornei coluna daquela igreja, eu era o maior dizimista daquela igreja. E Deus abençoou. Então, se você tem algo no seu coração, nunca desista. E nunca se esqueça de algo, nunca é tarde para você começar, nunca é tarde. Enquanto há vida, há esperança, enquanto há vida, Deus conta com você. Um dia nós vamos para o outro lado, né? Mas enquanto esse dia não chega, Deus conta com você. A obra de Deus está contando com você. Escreva isso no seu coração, amém? Tem uma palavra em Gênesis, que eu quero dividir ela com você nessa noite. 25, Gênesis 25, versículo 24. 25, 24. Nem sempre a vitória é alcançada por aquele que sai na frente, nem sempre. Você vai entender o porquê. E cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo, e todo como uma veste cabeluda. Por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos, quando o gerou. Na verdade, nós sabemos, quem gerou foi a esposa dele, né? Não foi bem o Isaac, foi a esposa. Mas só para o entendimento nosso aqui. Quem é que nasceu primeiro? Quem é que nasceu primeiro? Foi o Esaú. Quem nascia primeiro era o primogênito, né? Como a gente sabe. E todo primogênito, ele tinha direito o quê? A bênção. Então, a oportunidade de vida era de Esaú. Ele nasceu primeiro, por ele ter nascido primeiro, ele foi privilegiado, vamos dizer assim, com a bênção. Jacó veio depois. Aí vamos entender, discorrer um pouquinho mais, só para você compreender. O versículo 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi varão perito na caça, varão do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto. Preste atenção aqui. Mas Rebeca amava quem?
Jacó. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te, comer deste guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou seu nome Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, e para que me servirá logo a primogenitura? Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe, e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú, e o guisado das lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou-se e foi-se. Agora leiam aí: assim desprezou Esaú a sua, não coloque primogenitura, coloca a bênção. Agora vamos entender coisas aqui que são muito importantes para nós. Só lendo nós não entendemos, precisamos da revelação de Deus. O texto é conhecido, a maioria sabe da história. Agora, são coisas que, quando eu estava meditando, me destacaram, me chamaram a atenção, como aquela expressão, né? Me saltaram os olhos. Esaú, ele era perito no quê? Na caça. Então, aonde Esaú passou a sua infância? Aonde ele passou a maior parte do tempo da vida dele? No campo, no meio do mato, caçando. E consequência disso, ele também foi se isolando, se resguardando. Ele tinha o direito à bênção. Chegou uma fase da vida de Esaú que ele teve que decidir. E assim como chegou para mim, assim como vai chegar para você, ou se já chegou para você, e vai continuar chegando essa fase que vai caber a nós uma decisão. Por Esaú ter passado muito tempo isolado, sozinho, vivendo a vida como ele achava que deveria viver, muitas vezes em prol só dos próprios interesses, ele foi ficando fraco espiritualmente. Entenda, Jacó habitava em tendas, estava sempre do lado da família, sempre ouvindo as mensagens que o pai falava, sempre cuidando os conselhos que a mãe colocava na vida dele. Esaú estava onde? No campo. Nunca se isole. Nunca, quando você está enfrentando uma luta, não dê um de fortão, me perdoe falar de fortona, e se isole não. Pessoa que se isola, ela acaba tropeçando sem saber, ela cai sem ao menos ter tempo de ser ajudada. Deixa aqui marcado um pouquinho, eu já vou voltar para continuar a leitura. Vai em Provérbios, deixa um pouquinho aí. Vai em Provérbios comigo. Vou te deixar uns textos, anote, se você tem o hábito, que vai lhe ajudar bastante. Provérbios 29, versículo 18. Provérbios 29, 18. Acharam? Não havendo profecia, o que acontece com o povo? Se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é bem. Qual lei? A direção da palavra. Então é muito importante para a sua vida, tanto na área financeira, como em todas as demais áreas, você saber que Deus fala com você. E aonde é que Deus fala? Pode falar na sua casa, pode falar em qualquer lugar que você estiver, mas com ousadia, com interpretez, claramente, ele vai falar onde? Na igreja, no culto. Mas Esaú, ele estava tão preocupado com a caça, tão preocupado em prosperar, tão preocupado em caçar mais e mais, que ele não tinha tempo para quê? Para ter os conselhos da palavra. Entendam, Isaac era como se fosse o sacerdote. Ele que administrava a casa. Agora,
Aonde é que Esaú estava quando o pai deveria dividir uma palavra com a família? No meio do mato, isolado. Às vezes no culto que era para você receber a instrução da tua vida, você está em qualquer outro lugar, não conseguiu estar na igreja. E isso vai gerando um afastamento no mundo espiritual, consequentemente uma frieza. Esaú já estava frio espiritualmente, porque se não houver a profecia, o povo se corrompe. O que é que nos mantém de pé? É a revelação da palavra. Eu sou pastor, sou pregador, mas se todo dia eu não tiver uma palavra, eu também posso cair. Sou um ser humano igual a vocês. Quem gosta de um arrozinho com feijão? E um ovinho frito? De vez em quando, né? É gostoso? Pastor, não fala isso perto da janta. Vai fazer igual o pedreiro. Tem algum pedreiro aqui? O Wilfredo, pedreiro da Bolívia. Quem trabalha em serviço pesado? Olha lá. Geralmente quem trabalha em serviço pesado come mais, não é verdade? Se bem que tem uns pastores que misericórdia. Estou brincando, que o crente não bebe, mas come, que não é brincadeira. Mas geralmente quem trabalha em serviço pesado é natural de se alimentar mais. Aí o dono da obra falou assim: eu vou dar aqui um banquete para vocês, estão trabalhando bastante aqui na obra. Aí fez lá um almoço, e todos os peões de obra sentaram em volta da mesa. E veio a empregada com um pratão de bife desse tamanho assim, ó. E o bife tudo certinho, cortadinho, mas tinha um que era maior do que os outros. E o primeiro que serviu pegou o garfo, foi lá naquele de baixo que era o maior e puxou para o prato dele. Aí os outros falaram: ô louco, você não tem educação não? Tem que pegar o maior? Ele falou: mas e você, qual que pegaria? Ele falou: pegaria o menor. E olhou para o outro: e você? Eu também. E você? Eu também pegaria o menor. E você? Eu também. E você? Também. Então o maior era meu mesmo. Só peguei primeiro. Todos iam pegar o menor, ele só pegou primeiro. Então, ou seja, às vezes a pessoa está passando por uma luta e não está conseguindo uma bagagem para ela poder vencer. Por quê? Porque a bagagem a qual ela ia fazer a diferença na vida dela, ela faltou. Ela não teve, igual na igreja. Às vezes, família de pastor acaba se desviando por não se alimentar com a palavra. Eu cuido dos pastores aqui da sede, são os pastores que me auxiliam. Eu falo para os casados: se a tua esposa não se alimentar, vai acabar com o teu ministério. Me perdoem falar assim. A esposa trabalha na igreja, mas não se alimenta espiritualmente, vai ficando fria. Na hora da tentação, arrasta o marido junto. Pode ser o maior pregador, se não alimentar a família espiritualmente, vai cair todo mundo. Eu tenho que falar, sou pastor, tenho que pregar sim. Aí eles não abrem os olhos, porque dentro até da obra sobra muita correria. Os obreiros estão aí, eu falo, uma vez na semana você tem que vir para o culto, sentar para se alimentar da palavra. Porque senão, mesmo estando na igreja, acaba caindo. Mesmo Esaú sendo da família de Isaac, acabou perdendo a bênção dele. Não havendo profecia, não tendo a revelação da palavra, não tendo aonde se apoiar, na hora da adversidade, vai acabar caindo. E quando é que ele entregou a bênção da primogenitura para o irmão? Quando ele estava desfalecendo com fome. Agora, se ele tivesse uma palavra, ele não iria orar a Deus, falar: Deus, me mostra nem que for um coelho aqui para me matar e comer, porque eu estou morrendo do quê? Não, mas ele preferiu ir para o lado mais fácil. Quem não está bem espiritualmente, sempre vai preferir para o lado mais fácil. E nem sempre o lado mais fácil é o do certo para você. Nem sempre o lado mais fácil vai te levar você à vitória. Precisa perseverar. Sem a instrução, sem a verdadeira sabedoria que vem do alto, pode ser qualquer um, vai chegar uma fase da vida que ele acaba caindo.